Olá, saudações a todos acompanhantes do nosso talk show Capa Universo Literário. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso programa, ou seja, a primeira edição de 2025 e segundo episódio da segunda temporada. E hoje temos como convidada a escritora Elaine Rodrigues. Elaine, é um prazer e uma honra ter-te aqui no nosso programa. Por favor, Elaine, apresente-se aos nossos ouvintes. Olá, primeiramente, né? Muito obrigada pelo convite. E bem, eu vou falar um pouquinho sobre mim como autora. Bom, eu sou uma escritora de multigêneros, pelo fato de sempre ter tido muitas influências literárias diversas desde criança. Comecei a escrever aos meus 8 anos de idade. Todavia, a paixão por leitura mesmo começou aos 11 anos, quando eu comecei a virar uma leitora ávida, né? Da biblioteca da minha escola. Não durou muito tempo, se eu não me engano, ela tinha fechado por ser da estrutura quando eu havia feito 13 anos de idade, mas foi algo que me influenciou muito, muito na escrita. Quando eu tinha 8 anos, com a minha primeira vez contato com a escrita foi numa aula, na sexta-feira de português, onde a professora mandou escrever uma redação de texto, colocando os personagens de Pinóquio, com tema de escassez de água, né? Eu fiz e eu havia achado muito foda. Aí eu fiquei me acabando o dia todo. E eu fiquei pensando naquela redação, dormindo naquela redação. E aí foi a primeira vez que eu comecei a querer entrar pro mundo literário, né? Todavia, aos meus 12 anos de idade, quando eu comecei a ler muito mais do que eu lia quando criança, a minha paixão foi fomentada. Então foi aumentando. Atualmente estou escrevendo, né? Como uma obra de fantasia, de alta fantasia, como vocês podem dizer. E eu espero que o projeto dê tudo certo também, né? Eu não tenho muita coisa sobre o que falar de mim, além dessas coisas, então é o que eu diria que eu tenho para comentar com todos aqui, né? Muito bem, Elaine. Olha, por mais incrível que pareça, hoje nós estamos aqui para conversarmos sobre a tua trajetória e as tuas inspirações no mundo da escrita. Eu gostaria de saber quais foram os maiores desafios que você enfrentou no início da sua carreira como escritora. Como foi e como você superou? Eu acredito que um dos meus maiores desafios seja o quesito, né, de autoevolução, eu diria, que eu acho que e o enfrentamento dos autos questionamentos. Eu acredito que qualquer habilidade, sempre tive essa versão, pode ser adquirida com tempo, esforço e perseverança, mas uma das coisas que sempre vai ser muito difícil é encarar você mesmo no final do dia e falar que o que você fez está bom, está suficiente. Quando eu era criança, né, que foi quando eu comecei a escrita, eu fazia muitos escritos, não conseguia nunca terminar nenhum deles. Eu era muito sonhadora, um pouco rígida, digamos assim. Então, acho que foi a primeira versão de coisa que era o desafio desse, era ter uma história completa. Eu pouco procurava ver quais eram as minhas falhas. Eu acho que foi um dos meus primeiros erros. E depois que eu comecei a amadurecer, no caso, isso acabou sendo retirado. Até porque questões de experiências, eu acabei fazendo cursos, né, mais administrativos, que deu uma visão para mim um pouquinho mais técnica, um pouquinho mais organizada das coisas, diferente do meu de 11 anos, 12 anos, 13 anos. E a outra coisa que me fez também, né, foi a questão todos os livros que eu já li, né. Eu sempre fui uma pessoa que, como eu falei, eu sempre li livros diversos, de autores diversos. Nunca me importei exatamente com fã-clubes. Então, eu li o livro porque eu gostava. Eu era do tipo, aquele livro parece interessante, então eu vou ler ele. Eu lembro que o primeiro livro que eu gostei, que eu me apaixonei, que eu gostei muito, 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 muito mesmo, foi do Pedro Bandeira, chamado Os Caras. Eu achei muito legal, muito bonito. E depois veio outros, né? Veio alguns de autores estrangeiros, né? Outros de autores brasileiros, como por exemplo, o autor brasileiro de um livro, não lembro o nome do autor, mas eu lembro o nome do livro, que era Comédia para se ler na escola. Eu gostava muito. Fernando Pessoa, eu lembro do nome dele, porque, né, eu li bastante. Enfim, vários autores em si, desde romance, comédia. Eu gostava muito de ler de forma diversificada. Apesar de que dos meus 11 aos 12 eu tinha um vício muito em romance policial.
com o tempo foi pegando outras áreas também. Então, eu não diria assim que foi um autor ou autora que me influenciou, mas várias obras. Desde obras que, muitas delas, eu não lembro o nome de cor, mas eu lembro a história todinha. Eu acho que é uma coisa que me gruda muito em obras são as histórias. Então, tudo acabou de certa forma me influenciando, né? E também, como eu falei, aquela sensação. Acho que a coisa que eu mais gostei pra mim foi a sensação. A sensação de escrever eu acho maravilhosa. Porque o que me conquista na literatura, o que me conquistou sempre foi aquela sensação de entrar num livro, de mergulhar, de desaparecer todos os problemas, todas as coisas, de sentir coisas que eu nunca senti. Porque é como se eu estivesse navegando num mar desconhecido. Eu acho isso maravilhoso. E eu acredito que uma das maiores coisas que eu tenho que fazer na minha vida é sentir, né? Isso. E o meu maior obstáculo sempre vai ser a questão de repassar esse sentimento, de não me deixar me afogar enquanto estou, né, nas minhas obras, enquanto estou produzindo e, enfim, né. Elaine, olha, eu fiquei curioso. Tu falaste alguns livros que tu leste e gostaste bastante. Mas eu gostaria de saber qual foi o pior livro que tu já leste. Um livro que não despertou nada ao ler, não despertou nenhum tipo de emoção, não despertou mesmo nenhum tipo de sentimento. O livro que você leu e não gostou. Eu meio que fazia um certo ritual, então eu sempre acabava escolhendo os livros certos. Meu ritual consistia nesse formato. Eu lia a primeira página, a última página, via a capa e a sinopse. E também o resumo, né? No caso, a resenha, se tivesse. Então, eu nunca pegava livros que não eram do meu interesse, né? Naquele momento. Entretanto, eu diria que uma das minhas leituras mais maçantes que eu tive foi de um livro, de Game of Thrones, mas não porque o livro era ruim, mas sim porque nunca tinha lido a saga, né? Me corrigindo, desculpe aí, travei um pouco na língua. Eu nunca havia lido a saga. Então, quando eu fui escolher na biblioteca do meu curso, eu acabei escolhendo um livro e eu nem me dei conta que era um esquema de pirâmide. Então, eu havia pegado o livro 3, né, da coleção. Na hora que eu comecei a ler, nossa, eu não entendi nada do que estava acontecendo. Eu fiquei perdida. Passei a leitura toda sem entender nada. Fiquei perdida. Então, eu acredito que nem seja tanta culpa do livro, mas sim pelo fato de eu não ter ido na ordem certa. Então, para mim, foi uma coisa meio maçante, principalmente porque o livro era muito grande. Ele era um livro grosso, grande, né? Se não me engano, era a versão do fogo, se não me engano, né? Lá era uma luta entre fogo mais alguma coisa. E, né, na minha humilde opinião, foi uma das leituras maçantes. Não foi ruim, até porque os personagens eram bem legais, tudo muito bem desenvolvido, mas foi extremamente maçante porque era tudo muito sem contexto. Então, para mim, como leitora, que estava pegando aqui no primeiro momento, parecia tudo muito rápido. Ah, ok, sei. Eu consigo imaginar qual foi a sensação, né? É como se fosse começar a assistir um filme pelo meio ou quase ao fim. A gente fica meio perdido, né? Fica meio perdido na história ou na trama. Elaine, eu também sou escritor e sei que tem vezes que nós levamos as nossas experiências pessoais para o mundo da escrita. Eu gostaria de saber como as suas experiências pessoais influenciaram a sua escrita e os temas que você escolhe explorar. Em relação ao estilo de escrita, eu diria que tudo de mim tem lá. Desde a questão de influências que eu tive, desde a questão de gostos, decisões que eu tomei surtando ou, né, durante a madrugada, ou que tava de boa olhando pro nada e falei, cara, e se fizer isso aqui? Já em parte de enredo, em parte de personagens, são fragmentos de coisas que eu gosto de estudar, de coisas que eu gosto de abordar, que eu gosto de conversar e até mesmo questões minhas. Alguns personagens são fragmentos de pessoas que eu conheci, fragmentos de mim mesmo, quais, né, são diversos, de questões e escolhas minhas que eu já fui no passado e que agora estou no presente. Então, eu diria que a minha obra não é eu, mas ela me define e define tudo que está ao meu redor, desde a parte de estudos, desde a parte de pessoas, desde a parte de observações diretas ou indiretas,
enfim, né? Então, ela está bem profunda a mim e ao mesmo tempo não está. Eu acho que é nesse modo. Olha, Elaine, pode descrever o seu processo de escrita? Você tem alguma rotina ou ritual que segue antes de começar a escrever? Uma pergunta boa e vou lhe responder agora. Vamos lá. No quesito reflexão, eu diria que eu não tenho um objetivo de reflexão. Porque todas as coisas que eu coloco na obra, todos os objetivos, todas as visões, enfim, tudo isso é um reflexo da minha perspectiva em relação ao mundo. Eu nunca pensei de antemão uma reflexão para o meu leitor, porque eu acredito que isso seja muito pessoal. É algo que o leitor fará sozinho, digamos assim, porque quando refletimos sobre algo, né, sobre alguém, sobre alguma situação, isso é totalmente intrínseco da gente. Claro que eu quero que a minha obra, ela faça as pessoas pensarem, faça as pessoas mudarem pontos de vista, mas eu acredito que isso é muito mais em relação ao leitor do que a mim. Então, como escritora, eu sei que o meu papel, que é fazer uma obra bonita, uma obra rica, é colocar os meus ideais lá e transmiti-los com a melhor qualidade, é uma das coisas que eu foco muito. E eu espero também muito que as pessoas que leiam, meus leitores, consigam tirar proveito em relação a essa questão e que eles consigam, pelo menos, querer refletir sobre os temas, sobre os assuntos que vão estar lá, né? Mas falando sobre questão de temas que tem na obra, já que estamos falando de reflexão, a minha obra abrange alguns temas, desde a questão de capitalismo, já que fala sobre colonizações, a questão de machismo, a questão de escravidão, amores tóxicos, relacionamentos conturbados. Então, eu acredito que deve ser muita coisa que as pessoas vão concordar, vão discordar, enfim, né? E além de outros temas, né? No caso também que tem lá. Mas isso eu acho que são os mais escancarados, que eu diria. Em outra questão, já relacionada à parte de sentimentos, eu quero muito que as pessoas se entreguem de coração à obra. É uma das coisas que eu mais espero para os meus leitores, que é o que mais foco na minha escrita, é o sentimento. Eu espero que quando as pessoas vejam, elas chorem, elas riem, elas se apaixonem, elas odeiem. Quero que elas mergulhem de forma tão vívida que é como se elas estivessem vivas dentro daquele mundo. É uma das coisas que eu estou mais lutando para fazer, né? Que é fazer uma obra que consiga tocar o coração de todos. De todos, todos, todos. Que lerem, né? Que gostarem da história. Que eles, do começo ao fim, eles sintam-se mergulhados, sintam-se conectados à obra. Muito bom saber que a Elaine pensa em escrever uma obra que desperte emoções aos leitores. Mas, Elaine, ao olhar para a sua trajetória, qual você considera ser a sua maior conquista até agora como escritora? Em relação à escrita, eu acredito que uma das minhas maiores conquistas foi ter voltado a escrever. Por quê? Durante um bom tempo da minha vida, eu acabei passando por alguns problemas pessoais, problemas que afetaram muito a minha vida, e eu acabei, durante esse momento, parando de escrever. Eu, às vezes, fazia algumas poesias, outras para ajudar a aliviar o momento, mas eu havia praticamente me aposentado da escrita. E eu acredito que quando eu voltei, para mim foi uma das melhores coisas da minha vida. Então eu chamo isso de uma das minhas maiores conquistas, porque é uma prova de que eu ainda estou aqui, né? Uma prova de que uma parte de mim que ficou morta, né? Por muitos anos voltou à tona e é um assunto muito delicado, mas para mim, enfim, essa sempre vai ser a minha maior conquista. Por causa dela eu voltei a escrever minhas obras, por causa dessa conquista que eu estou aqui fazendo essa entrevista, então é a principal de todas, é a principal de todas. Eu ter conseguido superar os meus problemas e ter conseguido também voltar para o mundo literário, né? Eu ainda acho que a literatura, a escrita, os livros
tem sido uma terapia que tem salvado muita gente. Ah, mas, Alaine, como você vê o papel da literatura na sociedade atual, especialmente em tempos desafiadores? Para falar a resposta, acho que eu vou fazer uma citação do livro que eu estou lendo atualmente, que é Os Miseráveis, do Victor Hugo. E ele fala que enquanto houver miséria, enquanto houver fome, enquanto houver brigas e discussões, a literatura sempre será importante, ou seja, enquanto a humanidade existir. A literatura em quesito de humanidade tem um papel muito grande, porque ela compartilha ideias, informações, pontos de vistas, ela faz com que a pessoa ela amadureça sem ao mesmo ter tido colocado aquilo na prática, o que é muito bom para evitar situações inconvenientes, digamos assim, né, e estresses que dá para ser evitados em uma boa leitura, digamos assim. O livro, a literatura serve para passar herança de povos. E durante um mundo super conectado, em uma geração onde as pessoas parecem estar perdendo a empatia, a literatura é uma das nossas maiores armas, porque é como se estivéssemos gritando, como se estivéssemos compartilhando algo que pode fazer as pessoas acordarem algum dia. Então, eu não tenho palavras para descrever a importância tanto da época atual como das épocas antigas, mas de uma coisa que eu sei é que a maior invenção, né, do ser humano foi a escrita, porque é através dela que mergulhamos, através dela, como eu falei, que compartilhamos informações, sentimentos, pensamentos, e através dela que fazemos as coisas acontecerem. Desde a questão de um livro de entretenimento, desde a questão de um livro de desabafo, desde a questão de um livro de ordem, não importa. Todos eles mostram aquele ser humano, aquele autor, o que ele luta e pelo que ele luta, né? Então, e ele não mostra só para a geração dele, porque escrever é se imortalizar. Escrever é ficar 1000 anos, 10.000 anos, 20.000 anos sobre a Terra, mesmo depois que seu corpo compadecer, né? Então, eu acredito que essa é uma das maiores ferramentas e maiores coisas que tem na escrita. É o fato de você deixar imortal o seu papel na sociedade e fazer com que as pessoas no futuro, e até mesmo as atuais, consigam adquirir algo em relação a isso. Claro que nunca vai atingir todos, já que, como eu falei, reflexão, a questão de conhecimento, a questão de buscar, é muito intrínseco, depende muito do leitor, da pessoa. Mas está lá, está gritando, está pronta para quem quiser vir de braços abertos. Então, a literatura é como uma mãe que espera o seu filho voltar de casa, um filho rebelde. Algumas vezes ele volta, outras não, mas ela está lá, de braços abertos, esperando para ajudar, para acolher e para fazê-lo pensar em relação a tudo que ele viveu. Muito bem dito, palavras sábias ditas pela Elaine. Elaine, eu gostaria de saber quais são as suas inspirações futuras na escrita. Há algum projeto ou tema específico que você ainda deseja explorar? Então, vamos lá. Em questão de inspirações futuras, eu tenho bastante. Na verdade, eu tenho mais do que eu posso contar. É uma das coisas que eu já estava refletindo. Nossa, gente, será que eu vou conseguir escrever tudo que eu tenho para escrever antes de morrer? É um pouquinho pensamento, um pouquinho apressado, né? Mas fazer o quê? E eu já tenho 2 histórias que eu quero progredir. As outras eu ainda não escolhi qual delas eu vou pegar. Porque meio que durante o dia, né, eu vou tendo algumas ideias. E sempre que eu tenho uma coisa, uma ideia que eu gosto, eu tenho mania de anotar no meu drive. Ao total dele tem em torno de, se não me engano, 79 ideias de histórias. Sinopse anotada só, né, a parte principal. Coisas que me veio durante o ônibus, durante o curso, durante a casa, durante a madrugada, enfim, né. Vem assim, eu, né, só anoto, pra não fugir, né. E a minha próxima ideia que eu quero desenvolver é um livro de terror, que se passa no Brasil. Claro que estou bem empolgada para esse projeto futuro. E o outro vai ser um livro de drama que eu quero, que se passa na Polônia. Também tem outros projetos também meus, né, que são os restantes,
mas eu ainda não decidi quais deles eu vou pegar ainda. Só tem esses dois que vão ser os posteriores após a Batalha Imperial, né? Chegamos à reta final do nosso programa. Elaine, se pudesses dar um conselho para os jovens escritores que estão a começar agora, qual seria e porquê? Eu acredito que para jovens escritores, né? Por mais que eu ainda me considere uma jovem escritora também, algo que eu aprendi, né? Durante a escrita, durante o meu processo, que é nunca se contente com a sua primeira versão. Eu diria isso para qualquer pessoa que está entrando no mundo da escrita. Seja gananciosa, mas não demais. Mas seja gananciosa ao ponto de não olhar para a primeira coisa que você fizer e achar que aquilo vai estar incrível, porque infelizmente não estará. Mas isso não significa que você é incompetente, não significa que você é ruim, só significa que você é um ser humano. Eu acho que a primeira versão nunca vai ser o todo que o autor pode entregar. Então, estude, então permaneça, então veja, reveja quantas vezes você quiser a sua obra, mas nunca se contente com pouco. Sempre olhe e veja se tem que melhorar. Mas claro, sempre tome cuidado para não se perder nesse caminho. Mas é um dos maiores conselhos que eu tenho. Tenha ganância. Tenha um pouco de ganância durante o seu processo. Pense naquilo, não em relação a dinheiro, não em relação a fama, mas pense naquilo como se fosse um fruto seu. Sei lá, qualquer coisa que você gosta. Exemplo, um animal, você mesmo, enfim, né? Mas pense naquilo como uma parte que deve ser cuidada, que deve ser amadurecida e tudo. Então, tenha esse pensamento de que não entregue de qualquer jeito algo que você gosta, algo que você ama. Então, nessa parte, eu diria que seja um pouco, como minha mãe sempre diz, ambiciosa em relação a isso. Elaine, podes crer que o conselho vai chegar até aos nossos ouvintes. E Elaine, muito obrigado por teres aceito o nosso convite. Muito obrigado por ter nos proporcionado essa conversa incrível, maravilhosa e construtiva. Eu espero ter-te aqui novamente para falarmos sobre o seu livro de fantasia que estás a escrever. Elaine, mais uma vez, muito obrigado por teres aceito o nosso convite. Eu que agradeço em relação à entrevista, né? Enfim, muito obrigado novamente. E eu gostei muito do bate-papo, foi muito confortável para mim, né? Apesar de eu ter ficado um pouquinho nervosa, porque eu sou uma pessoa muito tímida, pessoalmente. E também é algo que eu tenho certeza que vai agregar muito a mim, né? Então, eu que agradeço. E assim se encerra mais uma edição do Teu Show Capa Universo Literário com a Elaine Rodrigues. Muito obrigado a todos os acompanhantes do Teu Show Capa Universo Literário no YouTube. Muito obrigado a todos os seguidores de Kwanzambe Pereira no Instagram, no TikTok e no Facebook. Estamos juntos. Até a próxima.